Hoje tem Copa do Brasil, hein? Fortaleza e Maguari se enfrentam lá na Arena Castelão, 9h30 da noite. Transmissão pela GE TV, isso mesmo, no YouTube. Todo mundo vai conseguir acompanhar o jogo de graça. Também vai ser televisionado pelo Premier e pelo Sport TV, aí redirecionado à TV fechada. Carpini deu o recado sobre a Copa do Brasil. É traiçoeira, irmão. Competição traiçoeira é muito difícil, iguala muitos jogos pelo nível de tensão, o erro zero, né? Um jogo que te custa uma eliminação e um prejuízo grande, não só desportivo, mas financeiro. Exato. Ano passado, inclusive, o Fortaleza enfrentou o Retrô. Pô, um time de Série A que está disputando a Libertadores, que vem de 5, 6 temporadas fazendo boas campanhas na Série A. Vai pegar um Retrô na Série C. Em tese, o Fortaleza ia avançar, né? Errado. Fortaleza eliminado contra o Retrô. E eu falava aqui pra vocês o tempo todo, ó, não tá jogando nada, ó, abre o olho contra o Retrô, vai ser difícil. Ó, vai brigar pra não cair até o final na Série A. Vários debocharam da minha opinião, vários. Poucos lúcidos é que comentavam aqui no chat concordando comigo. A maioria estavam me detonando aqui e eu criticando o péssimo futebol apresentado pela equipe. Inclusive, para mim até o momento, o futebol apresentado do Fortaleza é fraco, é abaixo do que poderia apresentar. Entendo sim que ainda é um time em construção. GB foi titular pela primeira vez no último jogo. Gabriel Fente foi titular pela primeira vez no último jogo. Luiz Fernando está no seu segundo para o terceiro jogo ainda na temporada. Rodriguinho estreou recentemente. Vitinho estreou tem 3 jogos aproximadamente. Então, eu entendo que de certo modo é um time em construção. Vários jogadores foram saindo aí ao longo desses últimos 30 dias. Mancuso, João Ricardo que está de saída para o Corinthians. Matheus Pereira saiu, Barreiro saiu recentemente. Então, eu entendo. Herrera é um time em reconstrução, em reformulação. Eu entendo isso. Mas ainda o futebol apresentado é fraco. E jogo único, hein? Jogo único é o famoso tudo pode acontecer, irmão. Até porque a bola que o Fortaleza joga não é nenhuma segurança absoluta que já passou fácil pelo Maguari. Se o jogo terminar empatado, marca da cal, penalidades. Se o Fortaleza vencer, avança para a próxima fase. Se perder, estará eliminado. Carpini falou sobre a situação desportiva e financeira, né? Sobre as próximas fases da Copa do Brasil. Em tela para vocês a premiação. Primeira fase já passou. Todo mundo que disputou a primeira fase ganhou 400 mil reais. Quem passou para a segunda fase e está no grupo 2, que são os clubes de Série C, D, os clubes com ranqueamento mais abaixo ali na CBF, vão receber algo em torno de 950 mil reais. Ok. No grupo 1, aí são os times da Série B. Fortaleza, Sport e tudo mais. O Fortaleza, por disputar, no caso foi mal, correção, né? Segunda fase, 830 mil reais. Para o grupo 1, aí entra Fortaleza, Sport, Ceará, CRB e tudo mais. Os times de Série B vão ganhar ali cerca de 1,38 milhão de reais por participar da segunda fase. Mesmo se Fortaleza for eliminado, ele bota no bolso já de início 1,38 milhões de reais. Se passar, aí ele bota 1,53 milhão de reais no bolso por disputar a terceira fase. Para disputar a terceira, tem que passar hoje contra o Maguari. Já no grupo 2, que é o Maguari, por exemplo, vai ganhar 830 mil reais por disputar essa segunda fase contra o Fortaleza. Se o Maguari passar, vai botar no bolso mais 950 mil reais. Isso aí para clubes de Série D, clubes ali sem divisão, é algo extraordinário, tá? Então, fica aí esse ponto aí da questão financeira também, que Carpini está certo. Voltando aqui para o que Carpini falou. Vamos pegar aqui o gancho do Mister Thiago Carpini. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? E o nosso objetivo é chegar o mais longe possível. Eu não posso te falar que é na terceira, quarta, quinta, oitavas. A gente vai trabalhar jogo a jogo. Nós precisamos primeiro
avançar de fase terça-feira dentro do Castelão com o apoio do nosso torcedor. É o primeiro passo. Depois a gente vai pensar no próximo. Mas o nosso objetivo é sempre sonhar e trabalhar para que seja o mais distante possível pelas questões financeiras e desportivas também. Como você disse, uma competição traiçoeira. Eu acho que ano passado nós fomos eliminados no Castelão, né? O Retrô. Então você vê que isso acontece o tempo todo na Copa do Brasil. E esse ano vão ter mais surpresas. Espero que não seja uma surpresa com o Fortaleza, que a gente possa fazer um jogo equilibrado, competitivo, estudando e avaliando bem o adversário, para que a gente possa avançar a terceira fase. Uma competição. Bom, primeiro, sobre surpresas, é bem comum isso acontecer nessas primeiras fases de Copa do Brasil. O Sport, que eu diga, né? Eu acho que já nem é mais uma surpresa o Sport ser eliminado. Acho que a surpresa é quando o Sport avançar para a próxima fase. É meio bizarro isso. Mas vários clubes de Série A, de Série B, são eliminados para clubes de Série C, D, clubes sem divisão ali, basicamente. Isso é bem normal de acontecer na Copa do Brasil. Ele falou sobre as próximas fases de Copa do Brasil, né? Só para pegar o gancho aqui para vocês, caso o Fortaleza avance hoje, o Fortaleza está lá embaixo, na chave 9. Vai enfrentar o Maguari. Na chave 10 tem Castanhal contra Guarani. E na chave 8 tem Manauara contra Itabaiana. Se o Fortaleza avançar, é evidente, o Fortaleza vai para a terceira fase. E aí ele vai estar na chave 10, né? Tá na chave 9. Aí ele vai enfrentar o vencedor da chave 8, no Castelão de novo. Aí seria contra o Itabaiana ou contra o Manauara, que também seria um confronto, de certo modo, tranquilo para avançar para a próxima fase e chegar na quarta fase da Copa do Brasil. Então, o caminho do Fortaleza não é tão difícil não, tá? E aí, voltando, tá, gente, em relação ao que Carpini falou sobre surpresas na Copa do Brasil. Eu, particularmente, eu sei que a torcida do Fortaleza fica às vezes revoltada comigo, chateada, mas tem que ouvir a realidade, cara. Eu não tô aqui pra passar pano, não. Eu não vou ficar espantado se o Fortaleza for eliminado hoje. Porra, é um escândalo nacional. Não vou ficar espantado pelo que eu tô vendo de futebol apresentado. Acho que ainda precisa evoluir muito. E o time do Maguari é um time que é bem organizado por um bom treinador, Suede Lima. Foi da base do Sport aqui em 2023, 4, 22, por volta disso. Fez bons trabalhos nas divisões de base do Sport. Então, conheço bem o treinador. Não gosta de jogar de forma acovardada. Não vai ficar o tempo todo lá no campo de defesa, na teoria. Não sei como é que vai ser o comportamento hoje, porque como é jogo único contra o Fortaleza, um time de Série B, um time que tem um elenco muito melhor, jogando fora de casa, sabendo que o empate levando a decisão para os pênaltis, o Maguari tem uma chance até maior de avançar. Eu acredito muito que o Maguari deve ter treinado pênaltis. E se eu fosse Carpini e o grupo de jogadores, eu treinaria bastante pênaltis também. E não é colocando a expectativa de que vai para os pênaltis, mas é estar preparado caso aconteça a marcar dos pênaltis, as penalidades, né? Se o jogo terminar empatado. Então tem que estar preparado. Isso vale para todo mundo, tá? Que tá lá na Série B, Sport, Ceará, Fortaleza, enfim. Tem que estar preparado para jogar também nas penalidades, para estar pronto os goleiros e também os atacantes. Meias, goleiros, zagueiro, lateral e tudo e todos. Para converter os pênaltis e se classificar para a próxima fase. Pênalti à loteria? Não concordo. Para mim, tem o seu ponto ali de o emocional, a questão da pressão e tudo mais. Tem o seu ponto ali de loteria. Mas para mim é muito mais treinamento do que sorte, tá? Bom, estou muito curioso para saber o comportamento desse time do Maguari. O Fortaleza, quando tem que propor jogo, e vai ter que propor jogo hoje naturalmente, eu até acho que o Maguari talvez queira marcar um pouco pressão, talvez no início do jogo e tal, queira sair um pouco mais para jogo, mas em tese vai jogar um pouco mais reativo na partida de hoje. E eu até acho que para jogar contra o Fortaleza, esse Fortaleza de Carpini, que tem dificuldade de propor jogo, e não é nem só o Fortaleza de Carpini, mas a maioria dos times é muito mais difícil você construir do que destruir. Isso aí vale para todos os times do futebol mundial. É muito mais fácil hoje você jogar de forma reativa. É muito mais fácil você formar ali, montar um ferrolho de 2 linhas de 4 lá atrás e jogar em transição. É muito mais fácil pegando as costas do lateral, pegando espaço para correr, para atacar ali pelas pontas e você achar um golzinho, fecha a casinha, segura o resultado. É muito mais fácil. Mas assim, eu enxergo hoje pouco repertório de jogadas no Fortaleza. É muita bola em Mailton, chuveirinho para grande área, bola em Mailton, vê o que é que ele vai arrumar de finalização de longa distância. Aí você tem ali uma bola parada de vez em quando ou outra na cobrança de canteio. Ainda não vejo um Fortaleza triangulando muito, envolvendo muito o adversário. Então,
Eu ainda acho o futebol do Fortaleza pobre para o que tem de elenco, precisa melhorar muito, tá? Por exemplo, para mim os gols que o Fortaleza teve contra o Ferroviário conta muito também com a incompetência da defesa do Ferroviário. A defesa do Fortaleza é intransponível, até o momento não sofreu quase nenhum gol na temporada, parabéns. Méritos para Carpini, que ele botou 3 zagueiros em vários jogos contra Tirol, Horizonte e tudo mais. Aí também se tomasse vários gols com 3 zagueiros contra time de Série D, aí também é demais. Então assim, apesar da defesa do Fortaleza ser uma defesa meio que intransponível, é muito também pelos deméritos dos adversários, porque são times de Série D, a maioria. Então são times ruins, por isso que também o Fortaleza não tomou nenhum gol e jogou com 3 zagueiros, né? Bom, indo para as escalações, o Fortaleza deve ir com Breno no gol, Luan Freitas, Lucas Gazal, Mailton e Gabriel Fuentes. Carpini saiu já do esquema de 3 zagueiros, né? Detalhe que na lateral esquerda do Maguari tem o Gabriel Fonte. E na lateral esquerda do Fortaleza é Gabriel Fuente. Na dupla de volantes, Pierre e Sacha, Crispim e Pochettino no meio campo, Luiz Fernando e GB lá no ataque. Mais uma vez, é um elenco ainda em construção na temporada e que precisa evoluir o futebol. E eu espero que aconteça a evolução no futebol hoje. Caso contrário, vou continuar criticando quando eu tiver que criticar. Bruno Lopes no gol, agora pegando a escalação do Maguari. Bruno Lopes no gol, Eduardo Guedes, Maurício Pinto, Eduardo Bareiro e Gabriel Fontes. Iago Felipe, Júlio César, Bruno Vinícius e Ítalo, Marquinhos e Vinícius Canu. Esse é o provável Maguari para o jogo de hoje. Que, como eu já falei, Júlio César fez o gol no primeiro jogo da primeira fase, né, da Copa do Brasil. O gol que deu a classificação contra o Laguna. Ítalo é um volante de boa marcação, tá? Você vai ver ele correndo muito o campo todo. É um volante de boa capacidade de transição. E ele, inclusive, aqui cobrava os pênaltis do Maguari, mas no último jogo quem cobrou foi Júlio César, camisa 10 do time. E eu não me recordo desse Júlio César na primeira fase do Pernambucano. De cabeça, tá? Enfim, jogo bem interessante para eu acompanhar, porque vai ter um time de Pernambuco aqui contra o Fortaleza que joga a Série B e eu faço a cobertura sempre do Fortaleza aí em quase todos os jogos da temporada, tá? Bom, meus amigos, o Fortaleza sim é bem favorito para avançar. Diria que um percentual de 90-10, porque no Castelão, como o Maguari tem o seu grande ponto forte jogar no Arthur Tavares, lá em Bonito, naquele gramado horroroso, e se fosse aqui em Bonito, o Fortaleza não ia ganhar o jogo não. Eu já ia falar, é 0-0, é 1-1, ou até o Maguari ganharia o jogo no tempo normal. Como o jogo é fora de casa, pro Maguari, né, vai ser lá no Castelão, o Maguari vai ter um pouco mais de dificuldade de se impor na partida, vai ter um pouco mais de dificuldade de anular as ações do adversário. Enfim, vamos aguardar. Estou curioso para ver esse jogo aí. Fortaleza favorito, diria que 90-10, mas não vou ficar espantado se for eliminado pelo futebol que ainda não me convence, tá? Bom, calendário da semana da Copa do Brasil. Hoje tem Boa Vista em Maringá, Joinville e CSA, América do Rio Grande do Norte, né? América do Natal contra o Gás. Jogos às 4h30, 7h e 9h30. O do Fortaleza é hoje às 9h30. Amanhã tem toda essa bateria aqui de jogos. Eu nem vou me alongar em nenhuma análise profunda dos jogos de amanhã, porque nenhum clube eu faço a cobertura aqui completa no canal. Mas teremos Retrô e Uberlândia na quarta-feira às 19 horas. O jogo vai ser até transmitido pela TV FPF, viu? Pois bem, acredite se quiser. No YouTube também de graça. Na quarta-feira, conto nessa bateria enorme de jogos aí. Aí na quinta teremos Ceará e Primavera. E aí eu quero ver também até onde está esse futebol apresentado do Ceará, porque vai pegar um adversário um pouco mais chato, que foi mais provado nesse início de competição, porque jogou o Campeonato Paulista, né? Não é o Campeonato Catarinense, Paranaense, Paraense, Acreano, não. O Campeonato Paulista tem um nível maior de dificuldade e o Primavera se saiu até bem nos jogos na média, tá? Bom, aguardar. Aquele abraço, hein, gente? Tamo de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu!